Fala pessoal, com muita alegria estamos aqui para iniciar a 5ª temporada da série Exortação. A mensagem da exortação é predominante da parte de Deus para conosco, pois temos uma inclinação constante a nos desviar da vontade do Senhor e por isso há uma necessidade constante de Deus nos exortar para que nós possamos nos alinhar à sua vontade, à sua palavra. Vamos ao primeiro tema desta 5ª temporada da série Exortação. Viver e andar na presença de Deus é estar no lugar certo. O contrário disso é estar perdido, é viver perdido. Em João 14,6, Jesus disse ser o caminho. Isso quer dizer que é com Ele, nele e por Ele que nós devemos andar. Mas, infelizmente, por causa do nosso distanciamento de Deus, de Sua palavra, de Sua vontade, de Sua igreja, nós podemos estar nos encontrando numa terrível condição de perdição. E quando nós nos perdemos de Deus, ou seja, afastamos da Sua presença, nos desviamos do Seu caminho, a primeira coisa que nós perdemos é a comunhão com o próprio Deus. Nos perdemos do chamado que Ele nos fez, do propósito que Ele tem para as nossas vidas, nos perdemos do plano de amor que Ele tem para cada um de nós. E a perdição é progressiva, pois nós vamos nos perdendo de nós mesmos, da nossa verdadeira identidade, da nossa verdadeira essência. Vamos nos perdendo nos relacionamentos com pessoas à nossa volta. O pecado faz isso. O pecado nos prende num verdadeiro labirinto e quanto mais nós penetramos nele, ou seja, no pecado, mais perdidos nós vamos nos tornando. A perdição leva à perdição, perdição temporária e eterna. O Salmo 1, verso 6 diz que o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios, dos que vivem longe do Senhor, leva à perdição. O distanciamento de Deus só traz destruição e ruína. E essa destruição, essa ruína já começa aqui. Lá em Jó capítulo 31, no verso 3, está escrito assim: acaso a infelicidade não está reservada ao injusto e o infortúnio, a perdição, ao iníquo, aquele que vive longe do Senhor? E o pior será a perdição eterna, a condenação eterna para aqueles que obstinam viver nessa terra numa condição de perdição e de distanciamento do Senhor. Em João 17,12, o Senhor menciona Judas, o traidor, como filho da perdição. Lá em 2 Tessalonicenses 2,3 fala que o anticristo é filho da perdição. E também em Apocalipse 17, versos 8 e 11 fala sobre a fera que irá à perdição. Então todos aqueles que se opõem ao Senhor terá como destino a perdição. Textos como os que estão em Filipenses 3,19, 2 Tessalonicenses 1,9, 2 Pedro capítulo 2, verso 3 fala sobre essa perdição reservada aos infiéis. Por isso nós devemos ler, temer e observar o que está escrito em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, verso 14, porém é a porta e apertado é o caminho da vida, e raros são os que a encontram. Então, que nós possamos fazer parte desses raros, desses poucos, que entram pela porta estreita, para que possamos, ao invés de encontrar a perdição eterna, encontrarmos a salvação eterna. Mas eu preciso dizer que Deus se importa em resgatar os perdidos. Em textos do Antigo Testamento, a profecia já apontava o Messias que viria como o resgatador dos perdidos. Isaías capítulo 53, verso 6, vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E o contexto no qual está esse versículo é o Cristo, o servo sofredor que viria para morrer por cada um de nós. Ezequiel capítulo 34, verso 16, também apontando para o Cristo que viria, diz: a ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei. E então Cristo vem. Lucas capítulo 19, verso 10, ele mesmo disse: eu vim procurar e salvar o que estava perdido. E antes de Lucas 19, lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, Jesus conta as 3 famosas parábolas da ovelha perdida, que é achada pelo pastor, da moeda perdida, que também é achada, e também do filho pródigo perdido, que voltou para casa. Parábolas essas
todas elas falando sobre esse resgate dos perdidos, resgate esse que é realizado pelo Cristo Salvador. Em Mateus 15, 24, Cristo disse assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Evangelho de Mateus também, capítulo 18, verso 14, Cristo Jesus disse assim: assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. E no Evangelho de São João, no capítulo 17, no verso 12, Jesus disse assim: eu conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto Judas, o filho da perdição. De perdidos nós fomos achados, mas nós devemos entender, compreender e praticar algo imprescindível. Uma vez que nós fomos achados por Cristo, nós precisamos achar os outros que ainda estão perdidos. Não podemos ficar agora indiferentes àqueles que ainda estão numa condição de perdição. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 10, verso 6, disse assim aos 12: ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Nós precisamos ir até essas ovelhas que estão perdidas, e muitas delas estão perdidas dentro da casa de Israel. Muitas delas estão na nossa família, estão dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, da nossa paróquia. Mas nós também precisamos ir além e buscar evangelizar, pregar para aqueles que estão perdidos longe. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 19, está escrito o seguinte: meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou, desviou, se perdeu, para longe da verdade, saiba que aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Nós precisamos entender essa missão que temos de também, enviados por Cristo, resgatar os perdidos. Podemos afirmar então que fomos achados para achar outros. Mas eu termino dizendo que é preciso permitir-se e decidir-se sair da perdição. Muitas vezes o próprio Deus virá até nós ou enviará pessoas até nós para nos resgatar. Como o pastor que foi até a ovelha perdida em Lucas 15, como a mulher que procurou o dracma perdido também em Lucas 15. Nesse caso, não podemos resistir, bancar o difícil. Precisamos nos deixar ser encontrados por Deus, pelas pessoas que são enviadas por Deus. Em outros casos, nós precisaremos tomar a decisão de voltar para a casa do Pai, como fez o filho pródigo também em Lucas 15. Mas, assim como num caso ou no outro, nós o que precisamos fazer é sair da perdição. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo tema dessa série, em nome de Jesus.